Essa divisão é bastante interessante. Vamos agora seguir para o Médio Oriente, mais concretamente, e com Ben-Gvir a voltar à carga, sugere matar palestinianos de forma seletiva. Há instantes estávamos a ver essas declarações. Ele, aliás, já tinha sido condenado por fazer comentários racistas no passado, sugeriu que deviam morrer entre 30 a 40 palestinianos todas as noites. Como é que o mundo deve reagir a isto? Isto, de facto, é um discurso que é um discurso, em grande medida, extremista. E nós aqui, Rodrigo, temos sempre que nos relembrar que o extremismo pode existir dentro de diferentes contextos religiosos. Nós sabemos que há uma determinada propaganda aqui na Europa que tende hoje em dia, não é, de uma determinada direita radical, a apontar muito o extremismo islâmico. E fazem bem em fazê-lo. Eu sou da opinião que fazem bem em fazê-lo quando ele existe, e é verdade que ele existe e também se propaga. Mas isto demonstra que não só vemos este tipo de radicalidade dentro de um discurso islâmico, vemos-lo também aqui dentro de um discurso judaico, e depois temos toda esta complexidade, não é? As diferenças entre o semitismo, o judaísmo, o próprio sionismo, e isto de facto é uma maneira... E agora, quando nós nos focalizamos em Ben-Gvir, é uma maneira também de preparar já 2027. E 2027 aonde, Rodrigo? No país mais importante da União Europeia, a França, que vai a eleições. E isto é um discurso que nós vamos ver cada vez mais à medida que os meses avançarem. É a ideia de dizer... Israel, e Charles Enderlin, que é um jornalista também, em grande medida um pensador franco-israelita, escreveu um livro sobre este pensamento messiânico dentro do judaísmo, que segundo ele ter-se-á apoderado do Estado de Israel, e nós o que é que vamos ver um determinado liberalismo a dizer? Bem, isto é a direita radical, não é? Como nós vimos ali há pouco, far-right, é a extrema-direita. Qual é que é o problema? O problema é que Ben-Gvir diz, mas os outros fazem-no pela calada sem dizer, Rodrigo. E aqui está toda a problemática dentro daquilo que nós poderemos classificar como o Estado palestiniano. Agora, aqui relembrar sempre a quem nos escuta que Portugal já reconhece o Estado palestiniano. Reconheceu não há muito tempo, também o Estado britânico e o Estado francês o fizeram, mas enquanto nós não tivermos um reconhecimento da América, desse Estado, vai ser muito difícil nós termos, de facto, um levante pacificado. E nós sabemos que Jared Kushner foi enviado, em alguma medida, para falar com Netanyahu, exatamente porque nós, neste momento, temos uma dinâmica que é uma dinâmica desconexa, não é? Benjamin Netanyahu... E se calhar já vamos aí daqui a pouco, vamos olhar mais concretamente para esse encontro. Agora temos que acelerar, mas vamos continuar aqui na mesma temática e vamos olhar para um sermão católico que está a gerar muita polémica, muita controvérsia. Vamos ver esse vídeo, mas há aqui uma citação que naturalmente chama a atenção. Aquela pequena bandeira israelita que os protestantes andam sempre a exibir vai arrastá-los diretamente para o inferno. Exatamente. Isto de facto é muito interessante porque a Igreja Católica já não é o que era, não é? Mas em grande medida estes resquícios da Igreja Católica, e aqui pensar sempre no Império Espanhol, não é? Principalmente quando tinha os Habsburgos à cabeça, e aqui gosto sempre de relembrar, porque hoje em dia, não é? Fala-se muito dos Bragança e dos Bourbon. A última dinastia legítima na nossa península, tanto em Portugal como em Espanha, é a Casa da Áustria, são os Habsburgos. E nessas Américas, e este senhor, este clérigo, é de Guatemala, ele relembra algo normal no pensamento católico, não é? No pensamento católico, face à quase hegemonia hoje do judeu-protestantismo, é que há um corte enorme entre a mensagem de Cristo, não é? Que é uma mensagem de amor e que completa, em grande medida, o mosaísmo do Antigo Testamento, e depois um judaísmo que vai rejeitar Jesus Cristo, não é? Os judeus que não se transformam em cristãos e que acabam por também construir um novo judaísmo, não é? Que já não é o mosaísmo de Moisés e do Antigo Testamento como os cristãos o compreendem, e nós vemos aqui, de facto, que neste mundo católico ainda há vozes, em pleno século XXI, é incrível, ainda há vozes que se elevam face, de facto, a esta realidade. E nós vemos isso, não é? As grandes
as grandes seitas, que hoje em dia nós chamamos muito evangélicas, não é? Que é uma espécie de protestantismo norte-americano, que se foi entranhando na América Latina, por exemplo, no Brasil, e aqui também com a imigração brasileira cada vez mais em Portugal, nós vemos também surgir e ganhar um impacto que, em alguma medida, acaba por ter uma visão, por exemplo, do conflito no Médio Oriente, como nós estávamos a falar, que eu, para sermos mais específicos, nem classificaria como judaico-protestante, mas talmudo-calvinista. Ou seja, que é uma visão particularista, que é uma visão que não é universalista como a Igreja Católica, ou seja, faz uma diferença, particularismos, e aqui relembrar sempre os telespectadores que o primeiro genocídio da modernidade realizou-se no início do século XVII pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, não é? Calvinistas, muito baseado numa leitura hebraica do Antigo Testamento, nas Ilhas Banta. Não é? Nós temos que nos recordar de todas estas menções e, de facto, temos aqui uma voz católica que se eleva contra a carnificina que nós vemos no Levante. Olhemos agora para um tweet, mais um, este de António Tajani, o vice-primeiro-ministro italiano. Ele escreve, temos um texto longo, mas lendo aqui o início, agradeço ao Papa Leão pelo seu apelo a favor da solução dos dois Estados, entre Israel e a Palestina, a mesma solução que a Itália defende através da sua atividade diplomática. Qual é a relevância destas palavras vindas de Itália? E condena grandemente Ben-Gvir, não é? Aquilo que nós estávamos a ver. De facto, Itália representa aqui, em alguma medida, Rodrigo, outra dimensão daquele tal mundo católico que eu mencionava diretamente. Ou seja, nós temos aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano que remete para esta realidade dos dois Estados. Nós sabemos que Israel quer tudo menos ouvir falar desta questão dos dois Estados, porque não só nós temos que falar de Gaza, temos que falar também da Cisjordânia e de facto é importante que a Itália, a República Italiana, continue a falar desta forma, e nós vemos de facto que há aqui toda aquela dimensão, que é a dimensão que eu acho que nós vamos visitar a seguir, que foram os Estados muçulmanos, não é? Exatamente. Podemos já ir para lá, porque estamos em contrarrelógio, que é de facto o mundo islâmico em força contra este plano de Trump, não é? Para pôr fim ao conflito em Gaza, neste dia em que Kushner esteve em Jerusalém. E parece que as conversas do enviado de Trump com Israel e o Hamas terminaram sem acordo. Sim, quer dizer, o mundo islâmico está a favor, aqui é como a gente diz, do plano de Trump. Eles estão contra aquilo que Netanyahu quer fazer do plano de Trump, sim, digamos assim. Ou seja, nós temos aqui sauditas, egípcios, a Jordânia, ou seja, muito preocupados com este maximalismo, não é, do governo de Benjamin Netanyahu, que de facto não quer acordar nada e quer em alguma medida profanar aquilo que é a visão trumpiana e quer dizer, aqui estas potências islâmicas que também defendem os seus interesses, não é? Que não são necessariamente os interesses de Israel, estão de facto aqui a tentar escudar-se atrás de Donald Trump e dizer, não, mas nós queremos de facto seguir em grande medida e é muito interessante nós vermos que foi cerca de 4 horas essa conversa que tu mencionaste entre Jared Kushner e Benjamin Netanyahu, ou seja, Kushner em alguma medida terá sido um enviado de Donald Trump. Qual é que é aqui o problema? O problema é que nós temos sempre que pensar que Donald Trump usa 2 pessoas, mais ou menos. Usa Witkoff e Kushner, que é casado, este último, com a sua filha Ivanka. E, na realidade, o homem de Trump é o Witkoff. Kushner é o homem de Benjamin Netanyahu. Por isso, a conversa que Kushner e Netanyahu tiveram, eu não sei em que medida é que nós vamos ter aqui algum consenso. Porque Kushner provavelmente terá dito a Netanyahu, bem, tu tens que pelo menos dar a entender que vais aceitar o plano de Trump e depois vais ter que usar algum pretexto, não é? Para dizer, bem, eu tentei aceitar, mas depois o Hamas, ou o Hezbollah, ou aquilo que seja, não permitiu avançar com esta questão. E, de facto, sim, temos, agora aqui para a parte
que os telespectadores veem em baixo. Temos outra parte do mundo islâmico, não é? Essa sim mais radical, essa sim mais maximalista, que nós poderíamos, se calhar, mencionar aqui o Irão, não é? Ou aqueles que estão alinhados na visão do Irão. Esse mundo mais xiita, não é? Que pensar sempre que o mundo islâmico tem a grande divisão sunitas e xiitas, o mundo islâmico xiita estará de facto contra este plano de Trump, que vê como uma espécie de intromissão. Onde é que o mundo sunita se quer colocar? Quer-se colocar exatamente entre Washington e Teherão. Quer dizer, não, nós não somos tão maximalistas como os iranianos, mas também não queremos, em alguma medida, um mundo completamente aqui no Médio Oriente a reboque dos Estados Unidos da América. E, aliás, aqui podemos mencionar, mais uma vez, o recentíssimo Acordo de Meca, não é? Sim. Que inclui a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão. Mas isto, Rodrigo, levar-nos-ia muito longe, porque, a meu ver, o Paquistão já não faz parte do Médio Oriente, mas numa outra ocasião, de certeza, Sim, vamos falar, de facto, qual é que é a fronteira do Médio Oriente, que é algo muito importante. Fica para uma análise futura tua, Afonso. Nós estamos cá amanhã, à mesma hora. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.